Seja muito bem-vindo você aí de casa a mais um programa Direito para Todos e fique à vontade, porque esse programa foi feito especialmente para você. Com um programa com mais informação e muito mais esclarecimento sobre o seu direito. E hoje eu venho trazer um tema ligado à liberdade pessoal, mas focado no cárcere privado. Venho aqui esclarecer um pouquinho mais a você sobre esse tema. Hoje, infelizmente, no Brasil, o cárcere privado ele é mais comum do que a gente imagina. Só no 2015, antes da pandemia, com informações obtidas pelo jornal Estadão e o jornal o Globo, só em 2015 300% aumentou casos, infelizmente, de mulheres vítimas do cárcere privado. Já na época da pandemia, de 2020 a 2021, aumentou-se 43% e ainda a grande maioria dessas vítimas ainda eram mulheres. E por causa disso, por infelizmente ser a mulher a maior vítima do cárcere privado, ela acabou sendo incluída, o cárcere privado dentro dos rolos de crimes de violência doméstica. Geralmente, o cárcere privado, ele é a denúncia feita geralmente por vizinhos, ou por parentes, ou até por amigos, porque a vítima, pela questão da manutenção do cárcere, ela acaba, infelizmente, impossibilitada aí de estar comunicando à autoridade policial. E aí você em casa você deve estar me perguntando, o que seria o cárcere privado, O que basicamente a gente caracteriza o cárcere privado? O cárcere privado, ele nada mais é do que alguém, uma pessoa, privar, prender, deter uma outra pessoa contra a vontade dela. Tá? Então, o primeiro raciocínio que nós temos sobre o cárcere privado é o quê? É alguém privando uma outra pessoa contra a sua vontade, tá? A segunda característica é o quê? Que o cárcere privado, ele geralmente acontece em um pequeno espaço físico. Geralmente num cômodo da casa, como um quarto, um banheiro, tá? Ele não se estende mais do que esse pequeno cômodo. Ok? Diferente do que acontece do sequestro. O sequestro é muito parecido com o cárcere privado, mas a única diferença de um com o outro é que o sequestro há uma amplitude maior sobre o espaço aonde basicamente a vítima vai se mover, se locomover, Ela geralmente ela fica presa, vamos supor, dentro de uma casa e ela consegue aí se locomover dentro dos demais cômodos e demais ambientes da casa. Então essa é a pequena diferença aí que a gente tem sobre o cárcere privado e sobre o sequestro, tá bom? Aí você me pergunta assim, mas deixa eu entender melhor essa questão. Então, nesses programas, que a gente vê aí de A Fazenda, o BBB, seriam esses participantes, então, submetidos a um suposto sequestro, Já que o que a gente acabou de explicar seria, uma coisa mais ou menos adequada a essa situação? Eu te respondo, nesse caso não. E por que não? Porque geralmente, esses participantes, quando eles entram, para participar desses tipos de programa, eles entram já com a intenção de estar realmente abrindo o seu direito sobre a sua liberdade propriamente dita, A pessoa, ela, junto com um programa, fazem um acordo e dentro deste acordo, eles estariam o quê? Abrindo mão dessa liberdade por um prazo pré-determinado, onde que se eu ganhar, eu participante, ganhar o programa, eu vou ganhar uma certa quantidade em dinheiro. Então, nessa situação, como há literalmente a vontade daquele participante estar abrindo mão da sua liberdade, então quebra-se, literalmente, o tipo penal do sequestro, tá? Cárcere privado não, porque o cárcere privado, como eu falei, é só um cômodozinho, tá? E ali é uma casa inteira. Então é só para vocês entenderem, tá?
essa colocação em relação a cárcere, sequestro e por que algumas situações não se caracteriza, tá bom? De tudo aqui que eu acabei de falar, o que nós conseguimos aprender até agora, tá? Sobre o cárcere privado. Que ele é uma restrição da minha, né? Que alguém me restringindo da minha liberdade de ir e vir, da minha liberdade de locomoção, tá? E além disso, eu tenho que estar ali presa dentro de um pequeno espaço físico, tá? Essa é basicamente as duas características que a gente fundamenta aqui em relação ao cárcere privado. Agora vamos falar um pouquinho mais sobre quem pode ser, né, o autor ou o ofensor, né, e quem pode ser a vítima ou ofendido desse tipo de crime, né. A lei diz no seu artigo 148, né, do Código Penal, que o autor pode ser qualquer pessoa, desde que essa pessoa, né, seja homem ou mulher, seja capaz e seja maior de idade. Então, o único requisito para ser autor, eu tenho que ser maior e tenho que ser capaz. Já para a vítima, né, ou para o ofendido, também a lei diz que pode ser qualquer pessoa, mas aqui nós temos uma pequena diferença. Que além da vítima poder ser homem ou mulher, ser capaz e maior de idade, aqui entra também o incapaz, tá? E também entra o menor de idade, tá bom? Então, essa é a pequena diferença em relação ao autor e vítima, no caso de cárcere, tá bom? Agora vamos lá. Sobre a questão da pena, né? Qual seria a pena que seria basicamente aplicada nesses tipos de crime, né? O artigo 148, ele inicia-se, né, com uma pena de 1 a 3 anos, tá? Porém, por ser considerado um crime grave, né, socialmente, ele já inicia-se com a reclusão. Então, assim, se a pessoa cometeu um crime dentro do caput, ela vai iniciar a pegar uma pena de 1 a 3 anos, isso vai ser dosado, né, conforme aí a gravidade, né, do que ele cometeu em relação ao cárcere privado, e ele vai iniciar esse regime já no fechado, tá? E aí, propriamente dito, ele vai cumprindo a pena e vai tendo a progressão de pena, tá? Mas já inicia-se no fechado. Porém, a lei preveu algumas outras situações que também pode haver um aumento de pena em relação ao cárcere privado. E ela taxa essas situações de qual poderia estar aumentando a pena ainda mais de 1 a 3 anos, tá? Seria aí uma pena que chegaria de 2 a 5 anos. E quais seriam essas situações? Primeira delas, se o autor comete o crime e a vítima ela é um ascendente ou um descendente desse autor. Para explicar um pouquinho melhor para você aí de casa, caso vocês não saibam o que é ascendente e descendente, a ascendência, né, e a descendência ela vem da linha de parentesco, tá? Então vamos supor, o ascendente. O ascendente são todas as pessoas que vêm antes de mim, tá? Ela está acima de mim. Seria o meu pai, seria minha mãe, seria meu avô, seria minha avó, meu bisavó, enfim, e assim por diante, tá? Os descendentes serão pessoas que vêm depois de mim, né? Que seria o quê? Filho, filha, neto, bisneto e assim por diante, tá? Então, descendentes e ascendentes. Se ele comete, então, o crime com uma dessas pessoas, ascendente ou descendente, o crime é aumentar de 2 a 5 anos. Mas aí tem aquele critério que você pode estar me perguntando assim, e se for o ascendente ou descendente adotivo? Seria, de repente, também aplicado a pena do cárcere a esse autor? Sim. Por quê? Porque a adoção, ela literalmente, ela vai agregar aquela pessoa pela lei à família. Ela vira literalmente uma pessoa do corpo familiar, né? Então, se o autor tiver alguma ligação de ascendência ou descendência com essa vítima que é adotiva,
ele vai sim responder com aumento de pena por causa dessa linha de parentesco, ok? Vamos lá, a segunda situação seria em relação a se o autor cometeu o crime contra a vítima, que seja cônjuge ou seja companheira dele, tá? Você pode estar me perguntando, mas o que é cônjuge? Cônjuge nada mais é do que a pessoa que é casada formalmente, né, dentro de um cartório de registro, tá bom? Só que no direito ela usa um termo mais técnico chamado cônjuge, tá? Mas é a mesma coisa, pessoa casada e pessoa que mora, né, basicamente com alguém que seria a companheira, que a gente hoje tem a expressão de união estável, né, para quem vive como companheiro ou companheira, tá? Então, assim, se o autor cometer o crime em relação a sua esposa ou a sua companheira, ou o seu esposo ou o seu companheiro, vai ter também esse aumento de pena de 2 a 5 anos, tá? Uma outra situação também que a lei prevê esse aumento seria se o autor ele interna a vítima em uma casa de saúde ou um hospital sem que a vítima necessitasse, sem que a vítima precisasse. Então, se ele usar essa forma, né, de cárcere, colocando ela dentro de um hospital ou dentro, né, de uma casa de saúde, também vai ser configurado aí, né, o crime de cárcere, se ela realmente for comprovada que ela não precisava daquele tratamento, tá? Outra situação seria em relação se a vítima for menor de 18 anos, tá? Lógico, por quê? Porque a gente tem uma proteção muito grande, né, da criança e do adolescente dentro do nosso país. Temos até o Estatuto da Criança e Adolescente, que vem realmente salvaguardar, né, essa proteção da criança e do adolescente. Por quê? Porque eles estão numa fase, né, aí de crescimento, não só físico, mas psicológico. Então, uma criança, um adolescente que sofra isso, certamente ele pode carregar esse trauma psicológico aí por uma vida toda. Por isso que tem esse aumento de pena, tá? E, por fim, existe mais uma situação, né, que no caso do autor manter a vítima de cárcere para fins libidinosos, ou seja, para fins sexuais, tá? Que também é muito comum, infelizmente. Quando o autor mantém a vítima por causa de atos sexuais, então também vai ter esse aumento de 2 a 5 anos, tá? Esse artigo, né, do 148 no parágrafo aí sexto, salvo engano, ele veio adaptar, tá, uma outra situação que já existia no Código Penal, que era o rapto de mulher honesta, tá? Mas infelizmente naquela época, quando foi criado basicamente o crime de rapto de mulher honesta, só poderia ser protegido pela lei aquela mulher que fosse virgem. Então, se a mulher não fosse virgem, ela não poderia ter a proteção da lei. Então, corrigindo essa situação, né, o que a lei fez? Ela revoga, ela extingue aquele crime de rapto de mulher honesta e vem a colocar aqui no cárcere privado para proteger as mulheres que são vítimas, mas que não são mais virgens, tá? Então veio o quê? Proteger a todo tipo de mulher, tá bom? Não só apenas a honesta. E aí a gente chega no último aumento de pena, né? Que seria aí de 2 a 8 anos, né? Então, se o autor, né, chegar ao ponto de fazer o cárcere privado e, além disso, ele maltratar a vítima ou causar grave sofrimento físico e psicológico, e isso ficar comprovado, ele vai poder pegar uma pena de 2 a 8 anos. Então, o que a gente percebe aqui, né, que o cárcere privado, ele é visto como um crime grave, porque ele causa uma situação psicológica e mental, além, né, se for física, gravíssimo a quem sofre. E por isso que a lei veio
taxando, né, aumentos, né, de pena, dependendo da intenção desse autor, tá? Eu espero que eu consiga ter trazido um pouquinho, né? Lógico que a matéria é muito ampla, a gente não consegue entrar em muitos pontos mais técnicos, porque aí vai fugir até mesmo do interesse aí do pessoal de casa, né? Porque aí já entra mais numa atuação mais técnica de um profissional. Mas espero que eu tenha conseguido aqui trazer um pouquinho a mais, né, sobre essa matéria para vocês do cárcere privado, e ainda chamo um pouquinho da atenção de você aí de casa para que observe, né, porque o cárcere privado é uma situação que é muito singela, né, assim, de você perceber, né, ela como a pessoa fica dentro da casa, dentro de um cômodo, às vezes a gente não percebe, né, que alguma coisa está acontecendo errado ali. Então, como eu falei, né, no começo do nosso programa, a maioria das pessoas que ainda conseguem denunciar esses casos são vizinhos, amigos ou parentes. Então, eu faço um apelo aqui para que você preste mais atenção aí, de repente, no pessoal de casa, no seu vizinho, e para ver se ninguém está sofrendo, infelizmente, desse mal que é o cárcere privado, que vem aumentando em grande proporção aqui no nosso país, ok? Obrigado mais uma vez, é um grande prazer sempre estar com você aí de casa. Acompanhe a gente, né? Vai ter outras reportagens que com certeza vai ser de interesse de vocês. E se eu puder participar aqui mais um pouquinho com você aí na sua casa, eu vou ficar feliz de estar esclarecendo um pouco mais do seu direito. Um grande abraço e um beijo para todos vocês.